Vamos lá então, vamos iniciar agora a parte de oratória, irmãos. Vamos para essa parte da matéria agora. Vamos lá. Pega as suas apostilas aí e vamos lá para a oratória. Lembrando que oratória está junto com homilética, por quê? Porque a primeira parte, ela vai tratar mais a pessoa do pregador em si, né? O comportamento do pregador, num aspecto mais corporal, linguístico, no que diz respeito à linguagem, né? A gesticulação, visão, comportamento geral, né? A postura corporal do pregador. Por isso que é chamado de oratória, né? Tem a ver com a fala também, mas aqui a gente trabalha a fala mais em segundo plano. Aí a gente vai para a homilética, onde a gente vai trabalhar em si a parte do sermão propriamente dita, né? Então vamos lá agora aí nessa parte de homilética. Página de número 1, introdução. Para a oratória e a homilética cristã, a técnica deve sempre servir à verdade. Grifa aí. A técnica deve sempre servir à verdade. Ou seja, logo de cara a gente tem uma fala muito importante que é a técnica. A técnica, ela não está acima da verdade, tá? A técnica não está acima da verdade. Pelo contrário, a técnica, ela é serva da verdade. Por quê? Porque eu posso ter uma boa técnica de apresentação de um sermão, mas sem a verdade bíblica, né? Sem a verdade aqui, a verdade bíblica, sem a verdade bíblica, o que eu tenho para falar não é interessante para quem quer me ouvir. Entende? Quem vai me ouvir, ele não quer me ouvir, eles querem ouvir Deus. Se eles querem ouvir Deus, eles precisam ouvir a verdade bíblica. Então a verdade bíblica, ela é senhora da técnica. A técnica que eu uso para poder transmitir a palavra de Deus, ela está subordinada a esta verdade. Então não adianta. Eu posso usar técnicas que podem atrapalhar a verdade, mas eu posso usar técnica que pode fazer com que a verdade chegue mais facilmente a quem quer me ouvir, tá? Então a técnica, ela é importante, será importante, mas não adianta nada eu ter técnica se eu não conheço a verdade bíblica para poder passar a quem está me ouvindo, tá? Então vamos lá. O foco aqui é transformar o conceito de veículo de transmissão, né? Esse veículo de transmissão seria o quê? Em algo ministerial. A pessoa que fala, ela tem um ministério, ela tem uma ocupação, ela tem um serviço a ser feito, e esse serviço é feito à igreja de Deus. Então ela precisa ter este foco, né? O foco aqui é transformar o conceito de veículo da transmissão em algo ministerial. A fala como uma extensão da própria vida e da vontade divina. Ou seja, a minha vida tem que estar em conformidade com a verdade de Deus. Se a minha vida não está em conformidade com a verdade de Deus, logo o que eu falo não significa nada para mim. Pode significar para quem me ouve, porque essa pessoa quer ouvir a verdade e ela quer aprender a verdade, quer mudar de vida. Mas eu, propriamente dito, se eu não acreditar na verdade que eu prego, essa verdade transformará os outros, mas a mim mesmo não diz respeito nada, né? Não me transforma, não me muda, não me molda, né? Não gera impacto em mim em si, né? Então, essa verdade, essa vida ministerial de pregar a verdade, tem que ser uma extensão da minha própria vida prática. Senão, não tem significado. As pessoas nem querem nos ouvir. Lembrando que nós não estamos falando aqui, nós não falaremos a pessoas comuns, nós falaremos à igreja. Se eu falar à igreja, a igreja é corpo de quem? De Cristo. Se a igreja é corpo de Cristo, ela pertence a Cristo. Logo, eu não falo a alguém
que me pertence. Logo, eu não falo a pessoas que querem saber das minhas verdades. As pessoas podem até ouvir-me falar, porque o meu entendimento sobre a verdade bíblica pode gerar interesse em quem me ouve. Mas, quando eu estiver falando, se eu colocar o meu ponto de vista acima da verdade bíblica, logo ninguém quer mais ouvir, porque não lhes interessa. Pode ter até pessoas que me ouçam, mas eu não estou fazendo um trabalho honesto, biblicamente falando. Proposta de discurso, a palavra encarnada. O mestre na oratória, certa vez, nos lembrou que o ato de falar é tão importante quanto o conhecimento que acumulamos. Olha só, o ato de falar é tão importante quanto o conhecimento que acumulamos. No contexto do reino, isso ganha uma dimensão eterna. Por quê? De nada adianta o domínio da exegese, que seria a ciência da interpretação. De nada adianta a beleza da retórica, se a nossa fala não consegue alcançar aquele que nos ouve. Tem pessoas que entendem muito bem da exegese, conhecem muito bem a beleza da retórica, mas não consegue alcançar quem lhe ouve. Por quê? Em primeiro lugar, porque a própria vida desta pessoa não é condizente com o que ele diz. A partir do momento que as pessoas passam a perceber que o que eu estou falando não diz respeito à minha vida prática, essas pessoas não vão querer me ouvir mais. Quantos pregadores ou oradores, que nós conhecemos, que enquanto a vida deles está tudo certinho, bonitinho, a gente está tranquilo. Mas quando a gente fica sabendo que alguma coisa do que essas pessoas disseram não diz respeito à vida deles no sentido prático, a gente se distancia deles e não quer mais ouvi-los. Por quê? Porque a vida deles já não diz mais respeito ao que eles pregam. E se a vida deles não está em harmonia com o que eles pregam, logo gera desinteresse do ouvinte. Esse seria o primeiro e o principal motivo. O segundo motivo seria nós falarmos tão difícil, tão tecnicamente falando, uma fala tão rebuscada, que nós não conseguimos alcançar a pessoa que nos ouve, porque são pessoas simples, pessoas que não têm um estudo formal. Elas querem ouvir a pregação bíblica numa linguagem que possa alcançá-las e elas crerem na palavra de Deus. Então aí está o erro da maioria dos pregadores hoje. Em primeiro lugar, é não viver o que prega, não ter o evangelho em harmonia com o que eles dizem. Em segundo lugar, é usarem uma linguagem tão difícil, tão técnica, que às vezes as pessoas que lhes ouvem, não conseguem entender o que eles dizem. Vocês já assistiram aí alguns debates em que se usa tantos termos técnicos, tantas falas difíceis, que às vezes a pessoa que está ouvindo não entende nada. Ou seja, é como se eles estivessem debatendo entre eles, só entre eles, e ninguém vai entendê-los. Porque às vezes a maneira como eles falam tais coisas fogem da realidade daquilo que nós conhecemos, do nosso português diário, da nossa fala diária. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a palavra cristã não pode ser um eco vazio. Ela precisa estar ligada às ideias reais e aos acontecimentos da vida de quem nos ouve. Ou seja, o que eu estou pregando tem que alcançar o meu ouvinte dentro da sua vida real. Não adianta eu pregar um discurso bonito, muito bem rebuscado, palavras muito difíceis, tal, mas quando o meu discurso não alcança a vida real daquela pessoa. Só é apenas uma verborragia, verborragia, aliás, é uma verborragia, ou seja, é tantas falas, tantos verbos difíceis, que não alcança a pessoa comum a ponto dela não entender o que está sendo dito. Ou seja, não lhe diz respeito no aspecto da linguagem da pessoa e não lhe diz respeito porque também a realidade da vida dela não diz respeito ao que foi pregado. E a fala, sem se encaixar no contexto de quem nos ouve, não tem motivo em si mesma. Ou seja, as pessoas não vão querer nos ouvir. Isso vai gerar o quê? Desinteresse. Falta de interesse.
na pessoa que está falando. Então, em primeiro lugar, isso aqui é muito básico. Diga, pregue em uma linguagem que as pessoas entendam. Segundo, viva o que você prega ou procure viver. Se esforce para isso. Terceiro lugar, entre na realidade de quem te ouve. Pregue aquilo que possa fazer parte ou faça sentido à vida diária de quem te ouve. Lógico, eu posso acrescentar conhecimento sobre diversos assuntos à pessoa que me ouve quando ela quer aprender. Mas às vezes ela precisa ouvir alguma coisa que diz respeito à sua vida real no dia a dia. Não adianta eu ter um discurso muito técnico, muito teórico, e isso vai gerar o quê? Desinteresse. A pessoa não quer me ouvir, porque o que eu estou falando não acrescenta em nada aquilo que ele quer me ouvir, que ele quer ouvir. Né? Eu não estou querendo dizer aqui que Deus vai falar o que eu quero ouvir. Não é isso. A mensagem vai alcançar o pecador, vai alcançar o ouvinte, mas ela precisa estar dentro da realidade do dia a dia dele. Tem tanta coisa que às vezes a gente fala que a pessoa pergunta: o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso que o pregador falou? Porque aquilo não fala da vida diária dele, não alcança ele na sua vida diária. Né? Uso aqui a imagem da árvore. Assim como os galhos não se desprendem do tronco, pois dela retiram o sustento para suportar o peso dos frutos, a nossa oratória não pode se desprender da realidade humana e da verdade de Cristo. Em primeiro lugar, da realidade humana, porque tem que alcançar a pessoa dentro da sua realidade. E depois, da verdade de Cristo. Né? Porque a minha pregação, ela não é independente. Eu posso dominar as técnicas do discurso, só que a verdade não é minha. Eu preciso conhecê-la. Eu preciso vivê-la. Eu preciso entender a verdade e poder passar em miúdos para quem me ouve. Né? Tem que passar em miúdos. Ela é difícil, ela é complicada, ela é profunda. Você vai ter que simplificar. Você vai ter que facilitar. Você vai ter que trazer ela para o campo de alcance do seu ouvinte. É isso que você tem que fazer. Senão, ninguém vai querer te ouvir. Pode te ouvir uma vez, mas daqui a pouco não te ouve mais, porque gera desinteresse. Hoje nós vivemos dois extremos, né? Dois extremos. Ou nós temos pregadores que falam bem, mas não conseguem alcançar o ouvinte, porque a sua linguagem é técnica, e o que ele está dizendo é um conteúdo bom. E o outro extremo são as pessoas que só falam ali do dia a dia e não acrescenta conhecimento bíblico ou um despertamento para a leitura bíblica dessa pessoa que lhe ouve. Porque uma coisa é eu pregar e alcançar a necessidade do meu ouvinte para aquele momento. Outra coisa é eu despertá-lo para a leitura bíblica a partir de uma boa pregação de um texto bíblico. Isso pode acontecer. Então você tem esses dois extremos. Né? Ou você fala fácil demais e não gera conhecimento, não acrescenta nada na vida dessa pessoa, ela sai contentezinha e aquilo é suficiente para aquele dia, ou é técnico demais e ninguém entende nada. Né? É muito profundo e foge da minha realidade. Então eu preciso dosar. Fale a realidade do dia a dia dessa pessoa dentro de uma linguagem simples, mas acrescente conhecimento bíblico a ela, desperte nela um desejo de leitura bíblica. Né? Faça assim. Aí nós equilibraremos a profundidade das escrituras, né? Numa linguagem simples para a pessoa que nos ouve no seu dia a dia. Certo? Vamos lá, definições. Homilética é ciência, quando considerada sob o ponto de vista de seus fundamentos teóricos. Quais são eles? Ela é ciência por quê? Porque existem fundamentos históricos. Você tem a história da homilética, a história da pregação. Psicológicos, porque existem elementos psicológicos na pregação. Ela é uma ciência que está fundamentada na psicologia da pregação. E também sociais, porque é uma fala diária das igrejas que acrescenta vida a pessoas que fazem parte de uma sociedade no dia a dia. Né?
essa pregação ela pode mudar a vida das pessoas, pode trabalhar o contexto social, mudando o destino dessa sociedade. Existem pregadores que mudaram a vida de um país, como John Wesley. Existem pregadores que mudaram a história de um contexto inteirinho, como Charles Spurgeon, né? Como John Calvino em Genebra, em outros lugares, como George Whitefield, como Dagt Moody, Billy Graham, século passado, e aí vai. Então, você vê, essas pessoas mudaram uma sociedade com a pregação. Então, existem elementos sociais também. Arte, por que arte? Quando ela é considerada nos seus aspectos estéticos, porque ela pode ser bela. A fala pode ser bela. Nós podemos admirar o discurso. Nós podemos ver a estética da fala. Nós podemos ver o comportamento estético de quem está falando, o comportamento corporal, aquela educação corporal, aquela visão do pregador em si, como alguém que está passando a beleza daquilo que está sendo falado no aspecto do português, das palavras novas que surgem ali naquele contexto, né? A beleza da pregação seria a arte. Não arte no sentido de ser superficial, tá? Não é nesse sentido, de ser superficial, não. É original, é verdadeiro, mas tem beleza, tem arte na fala. Tem pessoas que têm uma classe, né? Tem uma classe na sua fala, na sua exposição. Então, por isso, pode ser arte. Sim, Miguel, profundo. Seja bem-vindo aí. Vamos lá. Aí você tem a beleza do conteúdo e da forma, ou seja, o conteúdo pode ser belo e a forma como se apresenta também pode ser bela, né? Tem pessoas que dá gosto de ouvir, não dá? Tem pessoas que você fica 1 hora, 2 horas ouvindo. Por quê? Porque o discurso é belo, porque a forma do discurso, a estrutura é muito bem fundamentada, né? Então, isso seria o quê? A pregação. E técnica por quê? Quando considerada pelo modo específico de sua execução. Como que se executa? Como é que faz? Como é que elabora? Como é que desenvolve? Como é que se apresenta, né? Aquele discurso, né? Então, tem essa questão da questão técnica. Sua execução, o ensino, pode ser aprendido, né? Eu aprendo a falar. Eu aprendo a elaborar um sermão. Eu conheço, eu sei os tipos de sermões que existem, eu sei os tipos de sermões que existem para cada ocasião, numa determinada situação, para um noivado, para um casamento, para um aniversário de 15 anos, para bodas de prata, bodas de ouro, etc. e tal. Eu sei um sermão para uma ceia, um sermão para um culto de irmãs, um sermão para um culto de crianças, um sermão para um culto de adolescentes, um sermão para um culto de jovens. Eu sei, eu conheço. Eu sei a técnica, eu sei distinguir. Isso seria a técnica. E religiosa, quando considerada por sua função espiritual, porque o sermão, ele tem uma visão espiritual por trás dele, né? Existe uma espiritualidade da parte de quem fala, né? Quem fala tem que ter a preocupação de que ele está falando à igreja. Se ele está falando à igreja, ele não está falando para uma plateia comum, para um povo comum. Não é um grupo de funcionários que estão recebendo uma palestra de estímulo para trabalhar mais, para produzir mais. Não é isso, não é consultoria. É uma pregação da verdade da palavra de Deus, que muda o pecador no seu estado pecaminoso que ele está, para uma vida de comunhão com Deus, para uma caminhada sincera, para uma espiritualidade elevada, para o amor ao próximo, para a transformação deste ser que nasce em Cristo Jesus, como elemento novo na sociedade de transformação dessa sociedade que eu faço parte. Então a pregação, ela tem um aspecto religioso, do religare, né? Religioso aqui vem do religare, que é religar o ser humano. É aquele que busca a religião para se religar, reconectar-se com o seu Criador. Então o pregador, ele tem a possibilidade de favorecer o religamento do pecador com o seu Criador. Então é o aspecto religioso da pregação. Isso é muito lindo, né? Muito lindo. Quando considerada
por sua função espiritual. Ou seja, leva as pessoas a adorarem mais, leva as pessoas a receberem o poder de Deus, leva as transformações espirituais, familiares, sociais, leva as manifestações espirituais dos dons espirituais, cura divina, libertação, transformação, muda de postura do marido, da mulher, do filho, da sociedade, de maneira geral. Então a pregação, ela pode causar um impacto social, religioso, psicológico, antropológico, político. A pregação, ela tem um alcance de mudança que vocês não fazem ideia. Por isso, nós devemos ter ciência do que é pregar. Né? Poderíamos perguntar para vocês hoje, o que é pregar? Né? O que é pregar? Tem pessoas que vão dizer, pregar é falar. Falar o quê? Pregar é comunicar. Comunicar o quê? Né? Pregar é transmitir a vontade de Deus ao pecador, à igreja de Deus. Né? E aí vai. Nós poderíamos definir aqui pregação como muita coisa. Né? Então eu gostaria que vocês pensassem, vocês elaborassem na mente de vocês aí todas essas questões. O que é pregar? O que é pregar? Quando você ouve alguém na igreja, qual é a sua expectativa? Naquele momento em que se passa no domingo à noite o microfone para uma determinada pessoa. Vamos ouvir agora a palavra de Deus. Qual é a sua expectativa? O que você espera? Qual é a tua sensibilidade naquele momento? Né? O que te motivou a estar assentado ali para poder continuar ouvindo quem lhe está falando? O que você aguarda daquela pessoa? Né? Então você vê, existem muitas questões, muitos meandros que podem ser desenvolvidos dentro desse assunto tão rico que é a teologia da pregação, ou a homilética, a oratória em si. Espero que nós possamos pensar muito sobre, né? Homilética é a disciplina teológica que estuda a ciência. Então, homilética é uma disciplina teológica que estuda a ciência. Grifa aí. A arte, a técnica de analisar, estruturar e entregar a mensagem do Evangelho. Grifa tudo. Olha só, homilética é a disciplina teológica. Ela é uma disciplina teológica, mas não deixa de ser uma disciplina, não deixa de ser ciência. Que estuda, que elabora, que pensa. Né? A ciência, pensa nela como ciência, pensa ela como arte, pensa nela como uma técnica de analisar. Eu analiso, eu estruturo e eu entrego a mensagem do Evangelho. Ou seja, a mensagem do Evangelho, ela não deixa de ser a mensagem do Evangelho se alguém não pregá-la. Se alguém não pregá-la, ela não vai deixar de ser a mensagem do Evangelho. Ela continua sendo em si mesmo a mensagem do Evangelho. A pregação não vai transformar a mensagem do Evangelho em outra coisa. A pregação é simplesmente a pregação porque ele está pregando a mensagem do Evangelho. Mas a mensagem do Evangelho, ela pode deixar de ser a mensagem do Evangelho na boca do pregador quando ele não compreende bem a verdade, quando ele não estrutura bem, quando ele não analisa bem, quando ele não elabora bem o texto bíblico na elaboração do sermão. Então, quando ele não faz isso bem, ele pode comprometer a verdade do Evangelho na pregação que ele está fazendo. Então, quando você prega, você pode transmitir o Evangelho como ele é, como também você pode deturpar o Evangelho. Aí entra o motivo, né, de você analisar, estruturar e entregar o quê? A mensagem do Evangelho. Você não pode deturpar. Você tem que entender. Depois de entender, você precisa estruturar um sermão com começo, meio e fim, tema, texto base e transmitir. Esse é o seu papel. O seu papel não é mudar a verdade, não é dizer o que você acha sobre, é simplesmente pregar, falar. Né? Então é importante demais entender isso aqui. Continuando. O termo homilética surgiu
durante o Iluminismo. Né? Durante o Iluminismo, surgiu a homilética como se fosse uma linha filosófica, né? Caracterizada pelo campo da experiência humana, nas falas, nas discussões. Né? Então surge aí, entre o século XVII e XVIII, quando as principais disciplinas teológicas receberam nomes gregos. Então você tem na Alemanha um homem chamado Stier, um teólogo chamado Jim Stier, que é o fundador da Jocum no Brasil, propôs o nome de queríctica. Queríctica. O que é a queríctica? É derivado de querix. Querix, né? Que significa pregador, arauto, né? Arauto, ou seja, o que é o pregador? Ele é o querix. Ele prega, ele é o arauto. Então surge daí. Aí você tem o Sikel, que é um outro teólogo, vai dizer que surgiu, ele vai dizer que surgiu de haliêutica. A haliêutica, derivado de haloes, ou haloeus, que significa pescador. Ou seja, o que é a homilética? É a ciência que instrui o pescador. Pescador de quê? Né? Para uma perfeita compreensão da matéria, é necessário que se conheça bem as definições e significados das palavras e sua etimologia. Então, é por isso que nós estamos definindo dessa maneira aí. Agora vamos lá. Segunda definição aí, vamos para outra definição. Por enquanto, a gente vai trabalhar muito bem essa questão das definições. Seguindo, o termo homilética tem suas raízes etimológicas em 3 palavras da cultura grega. Quais são elas? Você tem homilia, que significa associação, companhia. Está lá em 1 Coríntios 15 e 33, né? Leia para mim aí um de vocês, se vocês puderem. Leia para mim aí 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Veja para mim aí. Quem pode ler para mim esse texto bíblico, por favor? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Qualquer um de vocês pode ler. Quem lê? Ninguém? Pode ler. 1 Coríntios, qual o versículo, qual o capítulo? 15, 33. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. No original grego, o sentido principal é as más companhias corrompem os bons costumes. Por quê? Aí você vê, o Victor falou as más conversações. Ó. Conversar. Vem de homilia. Conversar. As más conversações corrompem os bons costumes. Vem de homilia. Aí no caso, no original grego vai também estar companhia. Quando é que as más companhias corrompem os bons costumes? Quando eu converso com eles e ele me influencia para o mal. Então aí está o primeiro estágio da definição de homilético. O segundo seria homileu ou homiléu, que significa falar, conversar. Né? Falar ou conversar. Leia para mim aí Lucas 24, 14. Lucas, capítulo 24, versículo 14. Vamos lá. Lucas 24, versículo 14. Quem lê? Vamos lá, irmãos. Animem-se. Capítulo 24, pastor? Versículo 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Pode ser. Lê o outro versículo. O próximo versículo. E aconteceu que... Tá.
E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Você está vendo aí? Lê de novo o versículo de número 24, o versículo 14, aliás. De novo. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Ó, iam falando em si de tudo aquilo que tinha sucedido. Então, daí vem a expressão homileu, quer dizer falar, conversar. Então, só que aqui no caso, nós estamos pegando a definição da palavra no aspecto de homilética, né? Aquele que fala, que conversa, com o objetivo de levar as pessoas à crença, à fé na palavra de Deus. Seria nesse sentido, né? Então aqui é bem específico o estudo, no caso. Aí você tem 4 aí, outras definições dentro do texto. Primeiro, pregação. O que é pregação? Aí você tem uma definição. É o ato pelo qual se expõe uma ideia. Grifa aí. É o ato pelo qual se expõe uma ideia. Isto é pregação. Olha só, uma ideia. Então, ó, não existe pregação se você não tem uma ideia a passar. Se você não tem um pensamento, uma linha de raciocínio a passar. Então, o pregador é aquele que tem uma ideia, é aquele que tem um assunto, é aquele que tem uma proposta específica para passar. Aí eu quero falar sobre o amor inigualável de Deus. Ó, o amor inigualável de Deus. Opa, então é um tema, é um assunto, é uma ideia. Eu não quero falar do amor do homem. Eu não quero falar do amor da mãe. Eu não quero falar do amor do pai, da esposa, do filho. Eu quero falar sobre o amor inigualável de Deus. E qual o texto que eu quero usar? São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Opa, então eu tenho uma ideia. Eu tenho uma linha. Eu tenho um texto. Então pregação é o ato pelo qual se expõe uma ideia. Se você não tem uma ideia para passar na pregação, logo você não está pregando. Logo você não tem uma pregação. Logo você não tem uma ideia para passar. Se você não tem ideia, logo você não vai pregar. Agora, o falador, ele fala sobre diversas coisas ao mesmo tempo. Sobre amor, perdão, bondade, paciência, graça, tal. Ele vai fazer uma salada de assuntos variados e vai falar. Isso não é pregar. Isso não é pregar. Quem prega tem uma ideia, tem uma linha de pensamento a seguir, tem uma tese a defender através da sua pregação. Aí vem do grego querigma. Querigma é o quê? Querigma é a pregação. É a pregação, né? Você tem lá Lucas 24:47, né? É a pregação que vai ser falada, né? Então, ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? Pregai o evangelho a toda a criatura. Então você vai pregar. Vai pregar o quê? Você vai pregar o evangelho, né? Se você não tem uma linha do pensamento, né? Para pregar não adianta nada. Não adianta nada. Você tem lá Lucas 24 e 4. Lucas 24, cadê? Aliás, né? Lucas 24 não, é Lucas 24:47. Lucas 24:47. E em seu nome se pregará o quê? O arrependimento e a remissão dos pecados. Isso é a pregação. No original grego aqui seria o quê? O querigma. O querigma é a pregação. É o ato da pregação em si. E não há pregação que seja vista como pregação verdadeira se não tiver uma ideia. Guarde bem isso, pelo amor de Deus. Se você não tem uma ideia, se você não tem uma linha de pensamento a seguir, você não está pregando, você está falando. Só falando por falar. Tá bom? Então, fica esperto aí nessas questões todas. Anote tudo. 2. Mensagem. É a ideia ou a filosofia de uma pregação, né? Então, a mensagem, ela é a ideia da pregação. Ela é o centro da pregação. Então, qual foi a mensagem hoje? Né? Você pergunta, qual foi a mensagem hoje? Né? Então, nós ouvimos a pregação e no meio da pregação, a mensagem foi o amor inigualável de Deus. Essa foi a ideia. Né?
Quando eu pego a ideia, eu facilmente desdobrarei assuntos que o pregador falou dentro daquele assunto, dentro daquela ideia, né? Então é a filosofia, é o pensamento, é a ideia de uma pregação. Vem do grego angelia, da onde vem a expressão anjo, né? É a mensagem, é a notícia, é a boa nova, é o assunto alvissareiro que nos chama a atenção, que nos prende, que nos leva a continuar ouvindo, dando glória a Deus e aleluia pelo que está sendo falado, né? Vamos lá, sermão. Terceiro, sermão é um discurso de caráter religioso. Um sermão. Vamos ouvir o sermão hoje. É um discurso de caráter religioso. Pode ser, o sermão deve ser uma pregação, mas nem sempre é. O sermão deve ser uma pregação, mas nem sempre é, né? Nem sempre é. Vem do latim sermones. E quarto, a arte da pregação. O que é a arte da pregação? A arte da pregação trata da beleza, da organização, grifa aí a palavra organização, porque, olha, faça-me o favor, uma pregação ruim é uma pregação desorganizada. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. Você não sabe por onde ele começou, você não sabe por onde ele anda e nem por onde ele vai chegar, por onde ele vai terminar. É lamentável, né? Então toma cuidado. Ela tem que ser organizada. A sua fala tem que ser organizada. Grave bem isso. Seja organizado na sua fala. Eu não consigo guardar as coisas. Anote. Eu não consigo lembrar. Anote. Coloque lá. Escreva. Coloca lá o seu versículo. Eu vou ter que falar. Anote. Se você não se lembra, anote. Seja organizado. Para você não se perder. Para você para você se achar no meio do caminho, né? Criatividade. A arte da pregação é a pregação criativa, em que você usa exemplos, ilustrações, que você abre janelas para que a pessoa possa entender o que você está falando. E imaginação, né? Porque o pregador também ele tem que ter uma mente, né, imaginária. Na hora que você estiver falando, se você precisar falar uma determinada coisa e você não se lembra o que você queria dizer, ou você não acha termos adequados, use a palavra, por exemplo, ache exemplo, ache ilustrações, crie paralelos, né? Tente trazer luz àquilo que você vai dizer, para que as pessoas compreendam o que você está dizendo. Isso é muito importante mesmo, tá? Quinta, Pastor, pode falar. posso fazer uma observação? Por favor, fique à vontade. Eu ia terminar aqui para deixar vocês falarem já, mas pode começar a falar aí. Vai lá. Eu já visitei muitas igrejas, assim, até me encontrar nessa que eu tô ultimamente, né? Sim. E o que eu consigo observar é que nessas igrejas, nada contra, né? Deus me perdoe, mas Sim. nessas igrejas mais humildes, né? Tanto o pastor quanto aqueles convidados, né, para dar a palavra num culto da família, por exemplo, né? Sim. Você percebe que o pastor, quando ele não tem preparo, ele mais grita para poder inflar a multidão, né? Justamente. E a própria essência do tema é fraca, é pequena, né? Isso. Infelizmente, né? Infelizmente, você vê. E isso é quase que geral. Quase que geral. Infelizmente, nós temos no Brasil uma questão cultural, em que as pessoas não gostam de estudar, as pessoas não gostam de ler, e as pessoas não gostam de pensar. Então, vamos para o mais fácil, né? Lê um texto, começa a falar, e no meio vai gritando, vai movimentando, diga para o seu irmão, e glória a Deus, aleluia e tal, mas não existe uma linha de pensamento, o texto é lido, ninguém fala sobre o texto, ninguém cita um tema que vai ser abordado dentro daquele texto, ninguém tem uma linha de raciocínio para seguir, né? Ninguém tem uma ideia a desenvolver, e ninguém sabe do que foi falado, né?
Aí pergunta-se, a esposa chega em casa, o marido chega do serviço tarde, não pôde ir para o culto, a esposa pergunta, e aí, como é que foi o culto? E a esposa diz, foi uma bênção, foi uma bênção. E sobre o que foi pregado, né? Aí você, bem, não me lembro, nem lembro o que foi dito. Foi tanto poder, foi tanta glória, foi tanta manifestação de Deus que eu nem lembro do que foi pregado. Ou seja, a voz de Deus, a mensagem de Deus, não fica, não acontece, não chega. Por quê? Porque não teve. Porque não aconteceu. Não teve. A gente é enganado, né? Molha o nosso beiço de mel e diz, olha como que ele comeu doce, olha como ele está satisfeito. Não, ninguém está satisfeito. Eu só lambi os beiços só, mas provar que é bom não provei nada. Então tem muito disso, né? Eles molham o bico da gente lá com melzinho e diz, olha, muito bem, você comeu, você vai bem agora, sua espiritualidade está uma bênção, você vai que vai para casa agora que Deus é contigo, né? E você vai todo contentezinho, né? Como se você tivesse de fato saído com a barriguinha cheia, satisfeito. Ele te enganou. Ele só molhou o teu biquinho e disse que você comeu. Nós somos enganados assim. Aí entra no caso, Victor. Até essas pessoas, elas têm essa capacidade, né? Vou usar aqui, essa malandragem, esse jogo de cintura para poder fazer a coisa funcionar assim. E as pessoas simplesmente saem enganadas, com o estômago vazio, com a alma sedenta. Parece que de fato eu saí satisfeito, mas é aquele fogo instantâneo que vai durar até o momento em que eu chego em casa, porque não foi madeira, não foi peroba que pegou fogo, não foi madeira bruta que pegou fogo, foi palha que pegou fogo, acendeu-se a palha e antes de chegar em casa já apagou o fogo, já era. Já não satisfaz mais, mas com a pregação verdadeira não, é aquela pregação que acende as nossas almas, e o pregador ele acende madeira bruta, madeira forte, e o fogo não queima, não extingue a madeira não some, a madeira ela ferve, o fogo ferve, a madeira ela chega porque a madeira ela é bruta, ela é forte, ou seja, o fogo simplesmente vai pegar na madeira, mas não vai apagar não, porque a pregação ela vai surtir aquele efeito na semana inteira ali, ó, tá ardendo a alma, o fogo ainda, ele tá lá presente, porque a pregação ela foi substancial, foi inteligente, foi bíblica, foi profunda, alcançou o pecador dentro da necessidade do que ele precisa, mas despertou para um conhecimento maior do Deus eterno, a busca pela palavra, o entendimento da ciência do eterno, que é a mensagem do evangelho, teologia boa, pura. Aí sim, mas na maioria das vezes, poxa vida, é lamentável o que a gente tem visto hoje aí nas igrejas no que diz respeito à pregação. É mais uma enganação do que uma pregação. Sinto muito, Victor, mas é lamentável isso. Por isso, procure boas igrejas, né? Procure boas igrejas onde tem alimento sólido, que vocês possam se alimentar. Obrigado pela sua observação, Victor. Obrigado. Mais alguém, irmãos? Vamos lá aproveitar. Pode falar, Victor, pode falar. Ei, você já coloca o microfone e a caixa de som no máximo, né? Aí você fica surdo de uma vez, né? É o barulho, né? Parece que o barulho é o suficiente para de fato mudar, né? Não, às vezes não. Não será isso que muda. Não mudou até agora. Sim, né? Não mudou até agora. Não é agora que vai mudar, né? Não é agora que vai mudar. Vamos lá. O Lucas, Lucrécia, Maneuci, Misael, Adriana. Vamos lá. Falem aí, alguma coisa. Diga. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Hoje eu tô aqui pelo computador que meu celular deu ruim na chamada. Não tem problema, pode falar. Caiu, voltou. Pastor Davi, complementando o que o irmão Victor falou, muitas vezes é isso mesmo, né? É só barulho e o povo dando glória e tudo mais. Mas eu também levo pro outro ponto, do que o irmão Victor falou, que às vezes o que acontece? É o que o povo quer ouvir, né? As pessoas eles querem ouvir esse barulho.
Aí quando chega o preletor que tem uma mensagem profunda, ele expõe aquele tema, que você sai ali, a gente que gosta de palavra, né? Sai impactado com aquele tema, fica a semana inteira pensando, muitas vezes a pessoa chega e fala assim, o culto foi frio, né? O culto foi frio, a palavra foi fria, que ninguém deu glória, que não sei o quê. Então muitas vezes tem esse ponto, né, que o Victor falou, que é aquele pregador que ela tá vazia, só faz barulho, mas também tem pessoas que só esperam isso, né? Não querem ouvir uma mensagem profunda, que mexe com a alma, que faz refletir, pensar. Então, mas a grande questão, Lucas, é essa. É o que o povo quer ouvir. Mas é o que o povo quer ouvir porque criou-se a cultura do que o povo quer ouvir. Não é de agora que isso existe, ou seja, criou-se esse costume de que o evangelho é barulho, de que o evangelho é corre-corre, de que o evangelho é oba-oba. Criou-se a cultura, então o povo se acostumou com aquilo que acostumaram eles. Então a culpa é de quem? A culpa é da liderança, a culpa é dos pastores, a culpa é de quem não muda a cultura. Olha só, nós estamos aqui, nós estamos em 7 aqui, estamos em 7. Mas lá no Facebook aqui, tá a irmã Thaís, tá a irmã Cleusa, tá o irmão Júnior, tá a irmã Cleusa aqui, a missionária Cleusa. Você vê, as pessoas querem o que é diferente. As pessoas querem uma mensagem substancial. Tem muita gente que quer. Só que aqueles que estão acostumados com barulho é que dosam o que a igreja tem que ter. Essa regra tem que ser quebrada. Precisamos mudar essa realidade, Lucas. Nós, como os pregadores, como líderes, como pessoas que estão em atividade na obra de Deus, precisamos questionar essas coisas. Precisamos mostrar que não é assim que tem que ser. Tá entendendo? Pregações assim, rápidas, emergentes, conversões emergentes, congressos emergentes, 5 almas, 10 almas para Jesus. Será que é tudo isso mesmo? No final da conta, quando torcer o pano, será que sai água? Será que sai alguma coisa nisso aí? Ou é apenas movimento? Mas é o que o povo gosta. Lucas, se a gente for levar em consideração o que o povo gosta para pregar o que o povo gosta, então, meu filho, esquece a igreja. Então o que existe não é igreja. O que existe é um amontoado de gente que pensa que é igreja, mas não é. Aí você não tem transformação, você não tem libertação, você não tem mudança de casamento, você não tem mudança social, você não tem mudança política, você não tem mudança de nada. Você tem 60 milhões de crentes no Brasil que não pesa na balança em nada, na mudança social, na mudança política, na mudança histórica desse país inteiro. Tá entendendo? Então nós precisamos mudar essa cultura. É uma cultura podre, é uma cultura ruim. É uma cultura, ruim, maligna, que está estabelecida e que tem que ser quebrada pela verdade, pelo ensino, pela palavra de Deus. Doa quem doer. Se não quer, vai embora, vaza. Por quê? É isso mesmo. Entendeu? Isso mesmo. Entendeu, mano? As pessoas não querem ouvir a verdade. Pronto. Agora, só porque as pessoas não querem ouvir a verdade, né, mano? A gente vai continuar molhando, dando melzinho na boca de todo mundo. Quem não quer, vaza, vai embora, vai em busca, vai nesses terreiros, gosto por aí, onde tem gente rodando igual macumbeiro. Mas aqui nós pregaremos a palavra de Deus como ela é. Vamos falar a palavra de Deus como ela tem que ser. Vamos pregar a verdade, vamos ensinar para mudar, para libertar, para transformar. Aí você vê, tem uma pancada de casamento ruim, gente perturbada que não é curada, alma amargurada, angustiada, gente que não perdoa, gente que não compreende, gente magoada com tanta coisa, doente, Lucas, que tem de gente, de crente doente dentro da igreja, porque o evangelho que apresentaram para ele não é o evangelho de transformação, não é o evangelho de poder que muda a alma, que muda o ser humano. O que acontece, pastor? Mas sabe o que acontece? É que a pessoa chega na igreja, aceita Jesus, os pastores já batizam. Então. E a pessoa nem foi liberta ainda. É isso aqui. Mas você vê, tá certo isso? Não é mais fácil esperar? Não é mais fácil ensinar? Não é mais fácil discipular? Você vê, nem na igreja católica, que é a igreja católica, ninguém lá se batiza sem antes passar por um catecumenato, por uma primeira comunhão, por uma catequese. Agora na nossa igreja não, virou bagunça. Virou uma bagunça. Se converteu hoje, amanhã já está batizando. Se batizou, amanhã já está falando para ele. Pregando o quê? Ensinando o quê?
Sabe? A gente precisa mudar essa história, Lucas. Você que é um rapaz novo aí, faça valer a pena a sua existência na sua igreja. Denuncie, critique, pregue, ensine a verdade. Doa quem doer. Porque pelo menos se nós partirmos dessa terra, partiremos com a nossa consciência limpa de que fizemos o melhor para Deus, o melhor para a obra de Deus, para a transformação do Evangelho de Jesus Cristo na vida dessas pessoas. Misael, você ia falar, Misael. Sinto de Deus que você ia falar. Não, eu ia comentar que também eu observo que hoje em dia as pessoas estão muito imediatistas. Você começa a pregar e você começa a perceber que as pessoas não conseguem mais ficar 40 minutos ouvindo você pregar, ainda que a palavra seja muito boa. Você vê que a pessoa já começa a olhar na hora, começa a bochejar com esse imediatismo. Verdade. É verdade. Ou seja, as pessoas não querem, né? Não tem paciência mais de... Mas é que tá, Misael, de novo, eu repito a mesma coisa que eu falei, é uma cultura. Irmão, o que é uma cultura? Uma cultura é aquilo que começa como hábito. É como hábito. Por exemplo, eu tenho o hábito de ler. Eu pego o hábito de ler. Eu começo a ler. Eu pego o hábito de ler. Aí daqui a pouco aquilo vira o que para mim? Vira uma cultura. Eu sou da cultura da leitura. Aí eu influencio outros. Eu influencio outros, né? Eu começo a influenciar. Eu consigo mudar aqueles que estão ao meu redor a partir daquela cultura que eu criei, que eu desenvolvi. Certo? Então, eu tenho a cultura, eu tenho um costume, ou um hábito, uma cultura. O povo está mal acostumado, miséria. Nós precisamos mudar isso. E como é que muda isso? Mudando o paladar do povo. Mudando a realidade em que o povo está. Mudando essa realidade. Está aí. Pode falar. O senhor fez um comentário muito... é verdadeiro, mas triste ao mesmo tempo, né? Essa questão do batismo, não ter nenhum preparo antes, aí já entra naquela questão de ganhar número. Quanto mais seguidor, mais dízimo, mais membro, né? Mas é isso. Eles estão preocupados com o número. Eles não estão preocupados com transformação de vidas. Só que junta um monte de gente que é só número de um monte de gente perturbada. Um monte de gente que não tá liberto, não está transformado. O dinheiro dele serve só para quê? Para pagar a conta de água, de luz, só serve para cá. Mas espiritualidade, comunhão, salvação não tem. A palavra do Evangelho, ela é transformadora. Ela tem que mudar. Mas não pode ser transformadora se não tem pregação. Se não existe uma elaboração, se não existe uma estrutura, se não existe uma ideia, se não existe uma verdade. Tá entendendo? As pessoas confundem o poder de Deus com barulho. Confundem o poder de Deus com unção. A unção, ela é boa, ela é necessária. Todo pregador tem que ter unção. Mas o que adianta a unção se eu não conheço a mensagem do Evangelho? Se eu não conheço o texto bíblico que eu estou falando? Se eu não sei nem de que eu estou falando? Tá entendendo? Então isso é muito ruim. Nós precisamos mudar essa realidade no mundo. Aqui no Brasil, na Escócia, as pessoas querem a pregação do Evangelho, mas nós não estamos tendo conteúdo bom para se falar. Lamentavelmente, essa é a realidade que a gente vê hoje. Mas vamos lá. Aí você tem ponto 5. Ciência da homilética. Por que a ciência? Ciência porque tem como objetivo o estudo dos sermões, suas classificações, gênero de sermão, tipo de sermão, estrutura e etc. Então, a homilética, ela quer te ensinar a como fazer. Sabe? A como fazer. Como eu devo fazer. Né? Eu tenho que elaborar um sermão, mas como fazer? Então, a homilética ela é ciência nesse sentido. Porque ela vai te mostrar o estudo do sermão, né? O objetivo e o estudo do sermão. Qual a classificação de sermão que você está pregando? Em qual eles entram? Né? Qual é textual, expositivo, temático? Que gênero? Evangelístico? Doutrinário? É para casais? É para crianças? Aí vai. Tipos. Os tipos de sermão.
a estrutura. Nós precisamos aprender. E a homilética nos ensina isso. É isso que a gente quer trazer para vocês. Definimos oratória, definimos homilética. Vamos partir um pouco mais agora para a oratória propriamente dita aí. 5. Definição, origem e definição de oratória. Vamos entender agora o que é a oratória em si. Vamos lá. Como surgiu a oratória? A oratória surgiu na Cilícia, na Itália, no século V a.C. e foi criada para os advogados, na época, que agiam tentando rever os bens e as propriedades de seus clientes, tomadas pelos tiranos da época. Então, a oratória surge na área advocatícia, né? Ali na jurídica, para falar bem, você convence, né? Qual é o vendedor que vende bem se ele não sabe falar? Qual é o consultor que é contratado se ele não sabe falar? Qual é o político que se sai bem se ele não sabe falar? E aí vai. Precisa. Palestrante. Então, surge aí. Né? Você tem que saber falar bem. Oratória é uma palavra que provém do vocábulo latim oratória e que diz respeito à arte de falar com eloquência. Grifa aí. Que diz respeito à arte de falar com eloquência. Agora, lembrando, eloquência aqui não é falar alto, não é gritar, não é espernear. Eloquência, ela pode estar associada a isso também, mas não é propriamente dito isto. Tá? Tem pessoas que têm um temperamento calmo, como fleumático, como um melancólico, mas ele é eloquente, ele convence, ele leva a crer, ele leva a pessoa a acreditar, ele leva a pessoa a mudar de posicionamento, de ponto de vista. Se alguém te faz mudar de ponto de vista, de posicionamento, é porque essa pessoa é eloquente, ela convence, esse é o eloquente, né? Vamos lá, a palavra oratória provém do termo latino orare, grifa aí. A palavra latina, orare, que significa falar, expor em público. É o orador. O orador é aquele que ora, aquele que fala, né? O objetivo da oratória é persuadir, levar a pessoa a acreditar, convencer, levar a crer. Por isso, distingue-se da didática. Que procura ensinar e transmitir conhecimento, né? A didática, ela é ensinar, é didática, método, não estou falando disso. Não é aula no púlpito, é aqui, ó, é fala, é pregação, tá? É diferente, não é didática. Se você é professor, ensinar é uma coisa, pregar é outra, tá? Mas quem prega pode transmitir conhecimento? Pode. Quem prega pode transmitir ensinamento? Pode, no meio da pregação. Mas ensinar não é pregar, pregar não é ensinar, tá? E da poética, né? Didática, por isso distingue-se da didática e da poética, que tenta proporcionar prazer através da estética. Então, o pregador não é um poeta que fala, né? Que fala bonitamente, né? Ou lindamente, para que as pessoas fiquem admiradas. Olha como ele fala bem. Olha como ele profere bem as palavras. Não é isso. A pregação, ela não é dita para causar prazer em ninguém. E se esse prazer for causado, é prazer em sentir os pecados. É prazer em se converter. É prazer em mudar de vida. É prazer em se encaixar dentro da vontade de Deus. Certo? Não é prazer de me sentir, olha como eu estou me sentindo bem. Mas você está sentindo o quê? Estou sentindo uma coisa tão boa aqui dentro de mim. Mas o que está acontecendo? É mudança de vida? É transformação? Não. Então, a pregação não é para você sentir queridinho. Olha, eu sou menininho das olhos de Deus. Olha, eu sou queridinho de Deus. Eu sou o ursinho de pelúcia de Deus. Deus me ama, Deus me abraça. Não é isso. A pregação não é para isso, não. A pregação é para exortar, consolar e edificar. Deus vai te atender. Filho, eu estou contigo, filho. Pode ficar tranquilo que eu estou aqui.
Estou te vendo, eu te alcanço, eu te protejo. Mas não quer dizer que Deus vai passar a mãozinha na sua cabeça, olha como você está certinho, olha como você é queridinho, olha como você merece tudo que eu tenho para você. Não é assim não. Isso aí, a poesia vai te fazer sentir assim, a pregação não, é diferente. Então toma cuidado. Toma cuidado com as poesias no púlpito por aí, tá? Vamos lá, seguindo. A oratória, por conseguinte, pretende convencer as pessoas. E aí foi. A oratória, por conseguinte, pretende convencer as pessoas para que estas ajam de uma certa forma ou tome uma decisão. Olha só, o pregador é aquele que convence a pessoa a tomar decisão. Escolhei, pois, hoje a quem sirvais. Josué dizendo, né? Escolhei, pois, hoje a quem sirvais. Eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Elias gritando lá no Monte Carmelo, se Baal é Deus, seguiu. Se Azera é Deus, seguiu. Mas você vê, escolhei hoje, pois, a quem sigais. É uma convocação. É uma fala para que a pessoa tome uma decisão. Para que a pessoa tome uma iniciativa. Para que a pessoa venha se sentir incomodado a sair daquela zona de comodismo que ela está. A pregação é isso. O orador tem esse poder de mexer, de impulsionar, de impactar, de alavancar, de levantar, de curar, de libertar, de transformar. Ou seja, é mudança de atitude, de decisão. Por exemplo, a oratória do vendedor me convenceu e acabei por trazer 3 pares de sapatos. Eu fui para comprar um, mas o vendedor era tão bom, a oratória do vendedor era tão boa, ele era tão atraente na sua fala, ele tinha tanta facilidade com as palavras que ele me convenceu a trazer 3 sapatos para casa. Ou seja, eu fui convencido. Ele me levou a tomar uma decisão que eu nem queria tomar. É assim que tem que ser o pregador. O pregador tem que ter essa capacidade, né? O meu tio tem uma grande oratória. Daí trabalhar na área das relações públicas, né? Quem trabalha nas relações públicas tem que saber falar, tem que saber tratar, tem que saber conversar, tem que saber elaborar bem as palavras, as frases. Então o orador é aquele que manja, que sabe falar, né? Que sabe dizer as palavras certas, no momento certo, muito bem encaixado, né? Seguindo, as habilidades em oratória de uma pessoa são extremamente importantes. Quando se quer convencer, já leia a sua fala, ô Misael, convencer, persuadir ou atrair o público. E é por isso que são especialmente trabalhados por políticos, publicitários, líderes empresariais, figuras públicas de entretenimento, docente, etc. Você vê, todas essas pessoas que normalmente trabalham com essas coisas, meu Deus do céu, elas falam muito bem. Olha o Silvio Santos, um dos maiores comunicadores do Brasil, da TV brasileira. Olha aí o Edir Macedo, né? Independentemente se ele é teólogo, se ele é pastor ou não, né? Vou entrar nessa questão de discussão. Olha aí a capacidade da fala desse cara. Esse homem mudou o cenário brasileiro com a sua Igreja Universal. Ele mudou o cenário brasileiro nessa questão do dinheiro, na presença da igreja, né? O Templo de Salomão, 656 milhões custou. Como é que consegue? Aqui, ó, a fala, a capacidade de se falar, né? O Misael está dizendo, C.S. Lewis, o grande apologeta, fala em um dos seus livros que toda vez que ele foi para a Bíblia, encontra um amigo que concordasse com ele. Ele diz que, ao invés disso, encontrava um juiz. Ele foi para a Bíblia para encontrar um amigo que concordasse com ele, né? Ele foi para a Bíblia para tentar achar um amigo que concordasse com ele. Ele diz que, ao invés disso, encontrava um juiz ou um mestre, né? Que fosse a Bíblia que o ensinava e o corrigia. É isso mesmo. O pregador, ele tem que ter esse papel de ensinar, de corrigir. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não é um horóscopo.
Ela não é um livro de autoajuda, é um livro de ajuda do alto. Ela não é um livro de literatura portuguesa, de Rui Barbosa, essa de Queiroz, Ariano Suassuna. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, ela é impactante. Ela muda, ela transforma, ela levanta, ela alavanca, ela ressuscita, ela transforma, ela traz vida para o morto, ela traz luz para quem está em trevas, ela nos coloca, ela nos confronta. Essa é a palavra de Deus, ela é assim que ela é. A oratória como estrutura de discurso é um fenômeno que já era conhecido pelos antigos gregos e romanos, para os quais a transmissão oral de informação e de saberes era extremamente importante. Então ela passa pela cultura grega e daí por diante explode, né? Explode. A oratória não era entendida como uma capacidade de alguns indivíduos dotados. Capacidades que alguns indivíduos dotados nasciam. Mas era algo que devia ser estudado e aperfeiçoado permanentemente. É algo que você aperfeiçoa. Eu nasci com dom de falar. Não. Você pode nascer com dom de falar facilmente, de comunicação e tal. Mas você precisa aperfeiçoar, estudar, elaborar, né? Transitar em lugares em que você possa aprender a elaborar melhor a sua fala. É possível aprender. Para conseguir a participação ativa em discursos, diálogos e exposições, era essencial, né, estudar isso. Né? Tanto Aristóteles como Cícero são lembrados como exemplos chaves desse tipo de comunicação grega e romana, respectivamente. Estamos falando de Aristóteles, que foi o professor de Alexandre o Grande, hein? O mestre de Alexandre o Grande. Né? E Cícero, um dos maiores oradores da Roma Antiga. Um grande orador, um grande pensador, né? Um grande conhecedor da comunicação lá na Roma Antiga. Né? Então, isso daqui, a oratória, ela tem as suas bases aí, ó, nessas partes aí. Entendeu? Então, a gente precisa entender muito bem o que de fato é oratória e como ela funciona, certo? Vamos lá. Temos aqui ainda algumas coisas para falar. São 7h25, né? Acho que... Deixa eu ver aqui quem saiu já. A irmã Lucrécia teve que sair, né? O Adriano daqui a pouco também está saindo. Pode falar. Pode falar. Tá dando eco aí, irmãos? Tá dando eco aí, irmãos? Deixa eu ver. Estão me ouvindo? Eu desliguei o seu microfone, Victor. Acho que estava dando microfonia pelo trás do seu. Se tiver que falar, você pode abrir de novo, tá? Fica à vontade aí. Eu já desliguei já o seu. É que estava dando interferência, tá? Mas sem problema, fica à vontade. Aí se tiver que falar, você pode abrir tranquilamente aí, mas eu deixei ele mudo aí. Vamos lá, seguindo, pra gente fechar. Vamos só dar uma aberturinha aqui, que nós vamos falar sobre o ecto, sobre os 3 pilares da comunicação, baseado na cultura grega, mas a gente só vai dar uma abertura aqui, o tempo não vai dar. Mantra 6, mantra da oratória cristã, a tríade da comunicação eficaz. O mantra aqui não é um mantra no sentido espiritual, místico não, tá? Ou seja, é um mantra no que diz respeito, ou seja, aquela frase, aquela fala que vai nos deixar impressionado por conta do que ela tem para nos dar. A oratória cristã não é apenas a arte de falar bem, mas o exercício de comunicar a verdade de forma encarnada. Grifa aí. Oratória cristã não é apenas a arte de falar bem, mas o exercício de comunicar a verdade de forma encarnada. Olha só, que bonito, hein? Mas o exercício de comunicar a verdade de forma encarnada. Ela tem que criar corpo. Ela tem que ser uma verdade substancial. Ela tem que ter a cara do amor. Tem que ter cheiro de piedade, de bondade, de graciosidade, de perdão. Ela tem que se encarnar. Ela tem que virar substância. Ela tem que ser percebida. Tem que poder se tocar.
Não é só a fala, ela tem que se encarnar, né? O ato de falar deve ser um veículo de transmissão de pensamentos e ideias. E para este veículo, para que esse veículo cumpra a sua função, ele deve estar fundamentado em 3 pilares indissociáveis. Em 3 pilares indissociáveis. Quais são esses pilares que fazem parte da oratória? Então aqui a gente pausa, a gente termina aqui, porque não dá para a gente seguir, né? Mas, porque a partir de agora a gente vai ter que precisar de mais tempo para poder desdobrar o que vem depois, né? Mas eu gostaria que vocês lessem o que vem a seguir. Vamos na aula que vem, vamos começar a falar sobre o ethos. O ethos, né? Se alguém que nos assiste pelo Facebook quiser fazer essa matéria, chama a gente aí no chat aí, te mando a apostila em PDF, a capa, é uma matéria muito interessante, você vai gostar, vai valer a pena, tá? Então a aula que vem nós vamos falar sobre ethos. O que é o ethos dentro da oratória, né? Que é a parte ética na vida do orador. Então não dá tempo da gente desdobrar? Para aí agora, grifa aí. Peraí. Pastor, eu vou ter que sair, viu? Tá, sem problema, fica à vontade. Então, sua presença já está marcada. Então, vamos lá. Grifa aí, marca aí, e nós vamos voltar aí, tá bom? Deus abençoe vocês aí. Espera um pouquinho, deixa eu só concluir aqui para a gente orar. Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco no Facebook.